Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Experimental 2. Na aula de hoje, nós iniciaremos o módulo 2, Análise Gravimétrica. Na verdade, nós falaremos um pouco da parte teórica que envolve a parte experimental de determinação de cloretos. Isso porque a determinação de cloretos no sal de cozinha, que é a amostra que utilizaremos nesse experimento, via método gravimétrico, se baseia na precipitação de íons cloretos, íon Cl-, usando como agente precipitante o nitrato de prata. Tá, ok? Basicamente o que temos então é o nitrato, a prata mais proveniente do nitrato de prata, reagindo com os íons cloretos para formar o cloreto de prata. Lembrando que esses íons cloretos são provenientes da nossa amostra, o cloreto de sódio, ou sal de cozinha, e a prata mais provém aqui do nitrato de prata, que é o nosso agente precipitante. O produto obtido, então, ele é filtrado em um funil de vidro sinterizado, mais conhecido como cadinho de Gauss, com sucção para aceleração da filtração. Depois seco a 110 graus em uma estufa e pesado. Ou seja, inicialmente nós temos esse precipitado formado de cloreto de prata. Aqui nós temos a representação do precipitado em si, um precipitado de coloração branca, tá certo? Em seguida, nós filtramos essa solução, essa água-mãe, junto com o precipitado do meu sistema de filtração, onde nós podemos visualizar aqui o Erlenmeyer e o cadinho de Gauss, tá ok? Lembrando que esse sistema aqui, nós utilizamos uma bomba de sucção para acelerar o processo de filtração. Esse cadinho, como podemos observar aqui no zoom, ele tem uma fina camada de vidro sinterizado, onde o material particulado é filtrado. Após a filtração, então, esse material é seco a 110 graus numa estufa, retirado da estufa, é posto num dessecador para atingir a temperatura ambiente, para só depois, então, ser pesado, tá ok? Lembrando que, inicialmente, nós devemos tarar todos os cadinhos, anotar os pesos desses cadinhos, para depois, ao final da pesagem final, contabilizar o peso do cadinho mais o peso da amostra. Pela substituição do peso do cadinho, eu obtenho, então, o peso do meu precipitado cloreto de prata. Caso seja necessário, esse cadinho de Gauss pode também ser substituído por um funil de Buchner. Funil de Buchner, vocês podem observar aqui nessa representação, é um funil que apresenta uma placa, é um funil de porcelana, né, que apresenta uma placa perfurada. Esse funil é utilizado junto com o papel de filtro, tá ok? Da seguinte maneira, ele é conectado novamente aqui num Kitasato, tá ok? Esse Kitasato também, nós utilizamos um sistema de bomba a vácuo para acelerar o processo. Colocamos a mistura dentro do funil de Buchner e aí nós temos então o processo de filtração. É mais adequado usar o funil de Buchner no caso da precipitação com prata, porque após a utilização do cadinho de Gauss, é mais difícil retirar esse material da superfície do vidro sinterizado. Então, o ideal é utilizar num experimento que envolva cloreto de prata, ou prata mais precisamente, o funil de Buchner. O passo seguinte, então, após ter a massa, o material, o cloreto de prata pesado, é calcular a concentração de cloreto na amostra a partir da massa de cloreto de prata obtida. Para isso, nós temos então que a concentração de cloreto em gramas por litro vai ser dada pela massa de cloreto em gramas, dividido pelo volume da solução em litros. Essa é a equação 1. Para o nosso experimento, nós trabalharemos com alíquotas de 25 ml de solução, ou seja, trabalharemos com uma amostra de 100 mg de sal de cozinha, ou seja, de cloreto de sódio, em 100 ml de solução e utilizaremos 25 ml como alíquota. O que precisamos determinar, então, é a massa de cloreto presente nessa solução. Para isso, nós temos que relembrar aqui a equação, o equilíbrio de solubilidade do cloreto de prata, onde nós temos prata solúvel, prata em meio aquoso, mais cloreto em meio aquoso, em equilíbrio com cloreto de prata na forma de precipitado. A partir dessa equação química, nós percebemos que 1 mol de cloreto de prata está para 1 mol
1 mol de cloreto está para 1 mol de cloreto de prata, assim como também para 1 mol de prata. Mas como nós estamos medindo aqui a concentração de cloreto na solução, então nós vamos utilizar apenas a relação de cloretos para cloreto de prata. Deste modo, como o peso, a massa molecular do cloreto é 35,45 e do cloreto de prata é 143,32, nós podemos então dizer que 35,45 gramas de cloreto estão para 143,32 gramas de cloreto de prata, visto que nós temos a relação de 1 para 1 aqui, mol para mol, tá ok? Consequentemente, fazendo aqui uso de uma regra de 3, a massa de cloreto em gramas estará para a massa de cloreto de prata em gramas. Multiplicando em cruz aqui essa regra de 3, nós temos então que a massa de cloreto em gramas é equivalente a 35,45 vezes a massa de cloreto de prata em gramas, dividido aqui pela massa de cloreto de prata, dividido por 143,32 gramas de cloreto de prata. Tá ok? Essa é a equação 2. Se então substituirmos a equação 2 e na equação 1, que é a equação da concentração de cloreto em grama por litro, para uma alíquota de 25 ml, nós vamos ter então o quê? Que a concentração de cloreto em grama por litro vai ser 35,45 gramas de cloreto vezes a massa de cloreto de prata em gramas, dividido por 143,32 gramas de cloreto de prata vezes 25 ml. Observem que as massas estão em grama, de acordo com a concentração, com a unidade da concentração. No entanto, o volume está em ml. Consequentemente, nós devemos converter esse volume em ml para litros. Para isso, vamos multiplicar então a parte superior da equação por 1000 e com isso temos a conversão do sistema de ml para litro. Ou seja, a concentração de cloreto na minha solução em gramas por litro vai ser dada simplesmente pelo produto de 35,45 vezes a massa de cloreto de prata que foi pesado ao final do nosso experimento, vezes 1000, dividido por 143,32 vezes 25, tá ok? É importante destacar que o cloreto de prata precipitado não apresenta tendência em ocluir sais. Lembrando que a oclusão, nós vimos no curso anterior de Química Analítica Qualitativa, é um tipo de coprecipitação no qual o composto é aprisionado durante o crescimento rápido de um cristal, como vocês podem observar aqui na ilustração. Se esse crescimento de cristal, se essa precipitação for muito acelerada, qualquer impureza pode ficar aprisionada na superfície do cristal, correspondendo aqui num erro no cálculo, né? Porque eu vou ter uma massa de precipitado superior ao real, né? Portanto, a presença de substâncias estranhas ou de impurezas não causam erros significativos na análise de cloreto, visto que ele não sofre a influência desse tipo de fenômeno de coprecipitação, principalmente quando a precipitação é efetuada adicionando-se a solução de prata a uma solução de cloreto. A causa de erros mais sérias nesse caso aqui da precipitação na forma de cloretos é uma lavagem deficiente do precipitado. Lembrando que a etapa de lavagem ela ocorre após a filtração, durante a filtração, né, quando você vai transferir o seu material que precipitou no fundo do becker para o funil de Buchner ou cadinho de Gauche, você deve fazer pequenas lavagens com volumes pequenos e constantes para garantir que todo o material que precipitou seja transferido na etapa de filtração. E se forem feitas lavagens deficientes desse precipitado, podem ocorrer erros na determinação de cloretos. Também podem ocorrer erros caso esteja presente íons como brometo, iodeto, tiocianato e sulfeto, pois eles interferem diretamente na análise, porque eles formam precipitados insolúveis com o íon prata, que é o meu agente precipitante, em meio de ácido nítrico. Essas interferências com sulfeto podem ser contornadas eliminando da solução por meio de uma fervura prévia da minha solução ácida. Ou seja, uma fervura prévia elimina todo o sulfeto presente e aí nós temos a eliminação da contaminação por sulfetos.
Outra fonte de interferentes são o íon mercúrio 1+, né, e o chumbo 2+. Esses formam precipitados insolúveis com o íon cloreto. Como a precipitação é feita em meio ácido, ou seja, com ácido nítrico, certas espécies químicas, tais como amônia, cianeto, não vão interferir, assim como ânions de ácidos fracos, como o acetato, o carbonato, o fosfato, o arseniato e o oxalato, que reagiriam com o íon prata apenas em meio neutro. Mas, como eu mencionei anteriormente, nossa precipitação ocorre em meio ácido, então essas interferências não serão representativas. Íons que se hidrolisam facilmente, como por exemplo o bismuto 3+, e o antimônio 3+, e o estânio 4, perdão, aqui está incorreto, vou fazer uma correção pequena aqui é bismuto 4, e íons que formam complexos estáveis com íon cloreto, por exemplo o mercúrio 2, eles causam interferências sérias e por isso devem ser removidos da solução antes de se efetuar a precipitação com prata, tá ok? A análise gravimétrica é uma técnica bem robusta e pode ser determinar outras formas oxidadas do elemento cloro, após uma redução prévia do íon cloreto, ou seja, após um tratamento via redução da minha amostra, eu posso determinar diferentes formas do elemento cloro. Consequentemente, podemos determinar gravimetricamente gás cloro, que é o Cl2, íons hipoclorito, clorito, ClO2-, clorato, ClO3-, perclorato, reduzindo-os antes ao íon cloreto presente na presença do íon nitrito. Ou seja, pela ação de um agente redutor, no caso aqui o íon nitrito, eu posso reduzir todas essas espécies a cloreto e, a partir da precipitação do cloreto, determiná-las. Como atividade online, então, dessa aula, nós temos a atividade 5, onde vocês devem dizer o que vocês entendem por peptização e como ela pode ser evitada durante a determinação gravimétrica de cloretos. Lembrando que a peptização ela pode ocorrer durante a etapa de lavagem. Lavagens ineficientes podem gerar peptização, tá ok? E a postagem do relatório referente à análise gravimétrica, tá ok? Que vai ser tema da nossa próxima aula experimental. Lembrando que esse relatório deve conter uma capa, tá ok? Uma introdução breve sobre o assunto, os objetivos principais do experimento, materiais e métodos, apresentando todos os reagentes, vidrarias e métodos utilizados no experimento, resultados e discussão, que é o coração do relatório, onde vocês, além de apresentar os resultados, vão apresentar as principais observações decorrentes desses resultados e a conclusão, tá ok? Ao final, nós temos aí as principais referências bibliográficas que são citadas ao longo do corpo do meu relatório. Esse relatório deve ser entregue impreterivelmente até as 23h55 do dia 9/5/2017. Na próxima aula, então, nós teremos uma aula experimental, né, referente ao experimento 2, análise gravimétrica, onde nós faremos na prática a determinação do teor de cloreto no sal de cozinha. Obrigado pela atenção e uma ótima semana a todos.